mas quando você filmava com película, película cara, película acaba. Um chassi de 16mm tem 10 minutos. E você tem 5, 6, 7 chassis para fazer a entrevista que você quer fazer e às vezes o filme inteiro que você quer fazer. Portanto, toda vez que você aperta play, você tem que ter muita certeza que aquilo é importante. Se você tiver dúvida, você não vai gastar a película, porque você não consegue reutilizá-la. Filmou, acabou, entende? Então, portanto, te obriga a ser muito mais maduro nas decisões que você toma do que hoje em dia, se você pode filmar quase que infinitamente, porque tudo pode ser refilmado, tudo não tem mais espaço físico, entende? As imagens estão em algum lugar e você sempre pode refazê-las. Isso produz uma certa maneira de filmar que é regida não pela decisão, pelo arbítrio, pelo juízo, mas sim por uma certa anarquia. Você filma tudo e depois você resolve na ilha de edição. Quando você começa a filmar tudo, você não escolhe nada. Eu tenho a impressão que há uma relação a ser feita aí com memória. Quando tudo pode ser armazenado, nada merece um investimento que uma memória que pode se apagar, que pode desaparecer. Essa exige cuidado, essa exige proteção, essa exige que você a cultive, entende? Para que ela não se vá, para que ela não desapareça. Aí é uma questão de ter consciência do que você está fazendo e fazer de maneira quase que automática e sem reflexão. Talvez essa segunda maneira, que seja a maneira mais contemporânea, implique num esquecimento maior. E a primeira, que é aquela que acontece na escassez, porque você não tem material suficiente, você não pode filmar o tempo todo, você precisa escolher aquilo que você filma, isso exige reflexão e, portanto, escolha e, portanto, dizer isso vale a pena e isso não vale. Na hora que você faz esse raciocínio, que vale a pena permanece porque foi escolhido. Eu realmente tenho dificuldade muito grande de me relacionar com o mundo eletrônico e principalmente o mundo das mídias sociais, porque eu não faço parte delas, entende? E eu não me preocupo com elas, também tem isso, sabe? Que talvez seja um erro, mas eu não levo muito em conta o que as mídias sociais dizem, porque eu acho que o investimento das pessoas é baixo. As pessoas odeiam de maneira superficial, as pessoas amam de maneira superficial, as pessoas se engajam de maneira superficial. E sei lá, talvez, de novo, é baixa sociologia, eu estou falando uma coisa barata, mas vou falar. Todos os grandes movimentos sociais que começaram através das mídias sociais não tiveram permanência, né? Primavera Árabe, 2013 e tal, a efemeridade desses processos talvez tenha a ver um pouco com isso, com o baixo investimento real da experiência, de se engajar a longo prazo com uma coisa, com uma causa, porque é muito fácil você tomar posição política no Facebook ou no Instagram, onde quer que seja, sabe? Você não se faz a Revolução Russa assim. Sim. Precisa ir pra rua, precisa, sabe? Eu tenho uma visão muito particular de documentário, né? Quer dizer assim, o documentarista tem sempre que responder a duas perguntas. A primeira delas é quando é que você finalmente vai fazer o seu primeiro filme de ficção. Como se fosse necessário fazer um filme de ficção, entende? Porque o documentário é uma escala em direção a uma coisa maior e mais importante, que seria a ficção. A segunda pergunta, que me incomoda mais do que a primeira, é por que você fez o filme? Qual é a mensagem do seu filme? Entende? Como se a gente fosse uma agência dos Correios, a gente tivesse que, sabe, ter uma mensagem. Ninguém pergunta isso para um diretor de ficção. Você faz um filme porque a tua profissão é fazer filmes, né? Quer dizer, você não precisa justificar o filme para além do filme que você fez. O próprio objeto é em si justificativa do esforço de fazê-lo.
Ele pode ser bom, ele pode ser ruim, ele pode enriquecer o mundo, ele pode empobrecer o mundo, ele pode ser inócuo em relação ao que já existe no mundo, mas ele é o objeto do seu trabalho, ele deveria ser julgado nos seus próprios termos. No documentário não é assim, ele precisa mudar o mundo. Eu sou muito cético em relação à possibilidade de documentários mudarem qualquer coisa, a não ser o próprio cinema documental. Então, se vocês me perguntarem assim, qual é a função do cinema documental, a minha resposta é: o cinema documental tem a função de mudar o cinema documental. E mudar em que sentido? Ampliar as possibilidades do cinema, tornar possível dizer coisas que antes não eram possível serem ditas no cinema não ficcional. Eu acho que existe, pelo menos numa parte considerável dos bons documentaristas brasileiros, uma consciência de que o próprio documentário é objeto do documentário e, portanto, tem um pensamento sobre a forma do documentário, entender a forma como política. E eu acho que isso decorre, em parte, da presença muito importante do Coutinho na cena do cinema não ficcional brasileiro. Porque o que o Coutinho fez, além dos filmes deslumbrantes que ele fez e como diz uma amiga minha, um cinema que faz a gente gostar um pouco mais do Brasil, no momento em que a gente gosta tão pouco do Brasil, eu acho que o Coutinho, o mais rico do Coutinho é o que ele demonstrou ser possível no próprio cinema. Ninguém sabia que era possível fazer cinema com pessoas olhando para a lente e falando, entende? Por que isso é cinema, entende? E ele mostrou que é cinema, e mais do que isso, é um cinema muito sofisticado, um cinema de muito apuro, de muito pensamento, e a obra dele é uma obra em que a cada filme alguma coisa nova é tentada no âmbito do que é possível fazer no cinema não ficcional. Então, o cinema ficcional é mais rico por causa da obra do Coutinho, não pelas coisas que o Coutinho conta no filme, mas pela maneira como ele resolveu pensar o cinema não ficcional. E eu acho que ele influenciou muita gente. E essa é uma influência que eu acho muito, muito rica.